Seth Rollins, Bron Breakker e Paul Heyman fizeram uma nova vítima. E dessa vez é pessoal. Se você quiser saber quem que ele atacou e tudo mais que aconteceu no Monday Night Raw, vem com a gente, porque agora nós vamos falar do Monday Night Raw do último dia 28 de abril de 2025. O dia em que Sami Zayn teve que fazer uma escolha difícil. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e olha, o Monday Night Raw dessa semana foi um show que não decepcionou, apesar de ter sido um show que não teve comparação com o da semana passada, porque afinal de contas semana passada foi o Raw After Mania. O show dessa semana teve muita coisa interessante, muita evolução de histórias e algumas lutas confirmadas para o Backlash, que é o especial que vai acontecer aqui a 2 semanas, no dia 10 de maio. Então vamos partir logo para o show, porque ele já começou explosivo com a introdução de Seth freaking Rollins, que veio para o ringue com Bron Breakker e com Paul Heyman. E ele já abriu o show falando que deve ser difícil para os fãs não poderem gritar CM Punk ou levantar as mãos em reconhecimento ao chefe da tribo, mas o futuro da indústria está no ringue, partindo dele e correndo por Paul Heyman e Bron Breakker. E assim, foi muito interessante a promo do Seth, logo de cara, ele mostrando a que ele veio, mostrando que a intenção dele é se apresentar como o novo cara da companhia, como o cara que vai carregar a companhia para frente. Então foi muito legal ver como que ele está conduzindo este processo. E aí foi interessante porque enquanto ele falava isso, teve uma pessoa que resolveu se opor ao esse novo status quo que o Seth estava apresentando para o Monday Night Raw. E essa pessoa foi ninguém mais, ninguém menos do que o Sami Zayn. A música do Sami Zayn toca. E aí é chamada a nossa atenção o fato de que esses dois são amigos há muito tempo. Às vezes a gente se esquece, mas o Sami Zayn e o Seth Rollins vieram do Ring of Honor. A mesma Ring of Honor que hoje tem a associação com a AEW, né? O Tony Khan comprou a Ring of Honor e hoje ela funciona como se fosse um segundo escalão da AEW. Mas lá no passado ela era a companhia independente mais potente, com mais força dos Estados Unidos. E ela revelou muitos nomes que hoje estão na WWE, incluindo o Seth Rollins, que lutava como Tyler Black, e o Sami Zayn, que lutava como ela genérico na companhia. Enfim, o Sami Zayn ele vem para o ringue, ele fala que viu o main event da WrestleMania, que viu o que ele está propondo, e ele lembra da amizade que eles tinham e têm há mais de 15 anos. Ele resolve dizer cara a cara para o Sami Zayn que ele acha esse papinho do Seth se tornar o líder da companhia ser um monte de bosta. Essa que é a verdade. Ele também diz que o Seth reclama do Punk e do Roman Reigns, mas que ele tem algo em comum com os dois, que é o Paul Heyman. E ele acha que, no final das contas, o Seth tinha inveja dos dois, por isso que ele roubou o amigo dele. O Seth ele ignora isso, ele fala que ele é o futuro da companhia, e ele diz que o Sami tem que entrar na linha. Mas o Sami diz que é muito conveniente ele dizer que ele é o futuro da companhia. E ele acusa o Seth Rollins de ter criado uma nova bloodline para ele, com o homem sábio, no caso Paul Heyman, e com um cachorrão do lado dele, que aí ele faz a menção ao Roman Reigns, que teve a persona do Big Dog na época, entre 2015 e 2019, antes da Bloodline, né? Isso faz o Seth Rollins ameaçar o Sami Zayn. Ele fala, olha, o futuro da companhia é esse, e ou vocês estão com a gente, ou você está com a gente, ou você está contra nós. Mas ele diz o seguinte, olha, você tem até o final da noite para tomar uma decisão e eu vou te dar uma saída. Em nome da nossa amizade, vou te dar uma saída. Eu vou falar com o Adam Pearce e com o Nick Aldis, na verdade eu já falei com os dois, e eu consegui que você seja trocado para o SmackDown. Ou seja, ele dá ao Sami Zayn a oportunidade de ser enviado para o SmackDown e assim sair da reta deles. O Sami Zayn não fala nada, ele apenas escuta, o Rollins e o Paul Heyman saem do ringue e o Bron fica encarando ele. Fica parado, encarando ele. O Sami Zayn fica encarando ele também. O Rollins vem, traz o Bron Breakker e leva ele para fora. Então foi bem interessante essa conversa inicial, esse diálogo entre esse pessoal aí. Apelou para a amizade deles do passado, apelou para essa nova visão do Seth Rollins de ser o futuro da companhia. A gente não sabe como é que isso se aplica à estrutura da companhia, mas o fato é que o Sami Zayn foi ordenado a se enquadrar nessa história, e aí a gente vai ter que ver como que isso vai se desenvolver daqui para frente. E como é que o Sami Zayn vai entrar nessa história aí desse novo grupo do Paul Heyman. Depois desse segmento, nós tivemos a primeira luta da noite da Rhea Ripley contra a Roxanne Perez,
E aqui é interessante que as informações da PW Insider Elite dão conta de que a Roxane oficialmente foi deslocada para o main roster. Apesar de que o Michael Cole disse que ela ainda é da NXT, né? Ela está com uma disputa, uma rivalidade ali com a Stephanie Vaquer, mas ela está sendo qualificada pela PW Insider como já tendo subido para o main roster. Enfim, a luta das duas foi uma luta muito boa. O início foi um pouco mais lento, com a Roxane atacando as pernas da Rhea Ripley por ser bem mais alta, e a Rhea tentando se reerguer e enfrentar a Roxane na base da força, né? Então a Roxane se jogava, a Rhea Ripley agarrava ela, jogava no chão, dava slam e tudo mais. A luta foi assim, e foi muito interessante ver a Roxane apelando para uma estratégia que era muito comum quando você tinha um lutador mais baixo contra um lutador muito alto. Por exemplo, o Bret Hitman Hart, ele fazia isso com o Diesel. Quando ele lutava com o Diesel, ou quando ele lutava com o Undertaker, ele sempre ia nas pernas deles, atacando as pernas deles, porque se um lutador alto não consegue ficar de pé, ele fica da mesma altura ou mais baixo do que o outro lutador. Então foi legal ver essa estratégia na luta. O fato é que a luta ela continuou até que a Giulia apareceu e atacou o joelho da Rhea quando a Rhea estava se preparando para dar um Riptide na Roxane. Então, a luta termina em desclassificação com a vitória da Rhea Ripley. Foi uma luta de 11 minutos, foi uma luta de 3 estrelas e um quarto, foi uma luta boa, teve um bom tempo. Se tivesse tido um pouquinho mais de tempo, teria sido melhor. Se não tivesse tido a desclassificação, teria sido melhor. Mas, de qualquer forma, as duas começaram a atacar a Rhea Ripley, assim, descontroladamente, até que a música da Io Sky tocou e ela veio e ajudou a Roxane e ajudou a Rhea Ripley atacando a Roxane e a Giulia. Sendo que depois as duas chegaram a se juntar contra a Io, a Rhea apareceu no ringue para poder ajudar a Io e as duas acabaram saindo do ringue, então ficou essa situação, o que aponta já para uma luta de duplas aí no futuro próximo, talvez até já na semana que vem ou na outra, essas quatro vão acabar se enfrentando. E lá para frente no show, depois teve uma conversa. Aí eu estava dando uma entrevista nos bastidores, falando sobre ela ser a campeã, como é legal ter o cinturão no ombro dela e tudo mais. A Rhea interrompeu, perguntou por que diabos a Io foi atrapalhar na história dela, porque ela não precisava de ajuda. A Io falou que achava que ela estava precisando, porque ela estava apanhando que nem uma doida. E aí a Rhea chegou e falou, tá bom, então nós estamos quites, considerando o fato da Rhea ter ajudado a Io na semana passada. Então, assim, é uma amizade meio que estranha dessas duas, mas, assim, foi uma forma de elas seguirem em frente, caminharem na sua jornada. Vamos ver como é que vai ser essas duas aí no futuro, fazendo dupla, se elas vão se estranhar e se isso vai levar, de repente, a uma nova luta de título entre essas duas. Seria a trilogia. A Rhea Ripley já perdeu duas, na verdade perdeu a primeira quando perdeu o título para Io, e a segunda foi aquela desclassificação dupla com a Bianca Belair como a árbitra, e depois teve o Triple Threat, mas aí teve a Bianca no meio, enfim, a gente não conta. Depois dessa luta a gente teve uma conversa nos bastidores da Judgment Day, né? Eles estavam lá no seu Clubhouse, o Finn Balor chega, pede para conversar com o JD McDonough, né? E ele chama assim no canto, fala, pô, JD, por que você não falou comigo que você estava voltando, não sei o quê? O JD manda um papinho furado lá, diz que ele mandou o recado pro Dom, mas o Dom não passou o recado e tudo mais. Nisso vem a Liv Morgan, interrompe o papinho e diz que conseguiu uma luta de number one contender para o título mundial de duplas contra os War Raiders para os dois, falando que seria legal se tivesse mais gente com ouro na Judgment Day. Lembrando que a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues são campeãs de duplas e o Dominic agora é campeão intercontinental. Então a ideia seria eles concentrarem ainda mais cinturões dentro da Judgment Day. O Finn Balor ele fica assim meio sem graça, tal, agradece, meio não agradecendo, mas ele pede para ser informado dessas coisas no futuro, porque nem a escolha da luta ele foi informado, mas o JD chega e fala, não, relaxa, tal, vamos seguir em frente. Lembrando que o JD ele foi treinado na escola do Finn Balor, então eles têm uma história aí antes da WWE que está sendo gradativamente utilizada nessa storyline aí do Judgment Day. Depois disso nós tivemos o Logan Paul, né? Logan Paul, meu Deus do céu. Quando ele aparece no ringue, dá vontade simplesmente de pegar o celular,
ver qualquer coisa, enfim. Ele veio pro ringue e mandou uma promozinho de Rio básica, onde ele esculhambou a cidade de Kansas City por não reconhecer a grandeza, quando a veio na frente. Diz que ele já fez de tudo na companhia, menos ganhar um campeonato mundial. É claro que, como um Rio, ele vai mentir, né? Ele nunca ganhou um Royal Rumble, nunca ganhou um Elimination Chamber, nunca ganhou um Money in the Bank, nunca ganhou nada disso. Mas ele vai mentir e vai dizer que a única coisa que ele não conquistou na campanha foi um campeonato mundial. E aí ele meio que dá a entender que ele quer partir para cima do Jey Uso, né? Ele quer o campeonato mundial que está com o Jey Uso. E é claro que isso faz com que o Jey Uso venha pro ringue. No caminho, o Jey Uso ele faz uma coisa muito legal, mas que emula algo que se fazia no passado, né? O Jey Uso ele pega o óculos dele e bota num menininho que está calvo. Claramente passou por um tratamento de câncer, aparentemente ele bateu o câncer, mas ainda estava sem cabelo por causa do tratamento que ele estava enfrentando. E isso era uma coisa que o Bret Hitman Hart fazia toda vez que ele ia pro ringue. Eu acho que se o Jey fizer isso vai ser legal, até porque esses óculos dele são uns óculos que a galera gosta muito. Enfim, o Jey ele vem pro ringue e ele fala basicamente que ele não vai jogar fora 15 anos de trabalho dele para perder o título para um youtuber miserável, que ele, quando assistiu o Gunther atacando o irmão dele, Jimmy, isso acendeu uma chama dele que nunca vai se apagar, e que o título é conquistado e não dado, e por isso o Logan pode vir pegar se quiser. Aí o Logan devolve, fala que já fez mais em 4 anos na companhia do que o Jey fez em 15, o que é outra mentira, porque o Jey já ganhou inúmeros campeonatos de duplas na companhia, e que ele iria estragar tudo, né? O Jey iria estragar tudo na sua jornada e perder o título em menos tempo do que o campeonato intercontinental, né? O Jey teve um title reign bem curtinho com o campeonato intercontinental. O Jey então dá um super chute nele, e a situação fica por isso neste momento. Só mais tarde, quando tem o Jey teve um bate-papo com o Sami Zayn, que a gente vai conversar daqui a pouco, é que o Logan vem por trás e dá um tapão na cara dele, jogando o Jey no chão. E aí foi muito interessante assim, a reação do pessoal no chat, né? Porque o pessoal tem um ranço tão grande com o Jey Uso, que o pessoal vibrou com o Logan Paul dando um tapa na cara dele. E aí eu olhei e falei assim, cara, mas o ranço com o Jey é muito grande, porque pro pessoal torcer e ter gente no chat falando que quer o Logan Paul campeão mundial só pra ver o Jey sem o cinturão, realmente é dose pra leão. Cara, o Logan Paul, ele é assim, a promo dele é arrastada, só pra aparecer, fala um monte de bobeira. Quando o Jey veio pro ringue, é que no diálogo deles a coisa melhorou, então a gente precisa elogiar um pouco o Jey Uso com relação a isso, a promo do Jey Uso foi boa. Agora, é muito engraçado, eu fico olhando essa foto que tá na tela, e assim, esse cinturão na mão do Jey não tá casando, cara, assim, é muita novidade, é uma coisa muito nova, mas, cara, é um cinturão de prestígio que na mão dele fica parecendo quase como um cinturão intercontinental maior, sabe? É interessante isso, porque o show tem muitas outras estrelas maiores do que o próprio Jey. Então vê-lo carregando esse campeonato tá estranho pra mim, mas é algo que ele vai ter um tempo pra conquistar aí, conquistar essa aura de campeão. Vamos ver se ele consegue. Por enquanto ainda tá parecendo um cinturão meia boca, um cinturão desses que você compra na WWE Shop e que ele comprou, tirou da bolsa e começou a carregar pro ringue, que nem muitos fãs fazem quando vão pros shows. Depois disso nós tivemos uma segunda luta, a segunda luta da noite foi o War Raiders contra o Judgment Day, e foi uma luta bem interessante porque, assim, ela teve uma primeira parte da luta em que o Judgment Day ficou cortando o ringue o tempo todo e destruindo o Ivar, né? Depois o Ivar conseguiu o hot tag, trouxe o Eric, mas o Eric também começou a sofrer na mão da Judgment Day, cortar o ringue, a gente comenta, né? É você pegar o ringue, que é um quadrado, você traçar uma diagonal de corner a corner e você ficar atacando o seu adversário na sua metade do ringue, impedindo que ele consiga fazer o tag na outra metade. Foi uma luta boa, o JD carregou boa parte da luta com seus movimentos acrobáticos, chamou atenção isso, o Finn Balor ele lutou, mas ele não lutou tanto quanto o JD, e o JD e os dois, a Judgment Day, assim, seguidamente cortando o ringue. Isso continuou até que os War Raiders tomaram a frente da luta. E aí foi muito interessante porque o Penta acabou se envolvendo no final da luta, né? No final da luta, a luta equilibrou. Os War Raiders começaram a dar dano no Judgment Day. O Carlito subiu no apron para poder interferir na luta, chamou a atenção do juiz, a maçã dele chegou a cair no ringue.
E aí, enquanto o juiz estava se envolvendo com ele, tentando tirar a maçã e tudo mais, o Penta aparece e acerta o J.D. McDonagh, que estava em cima das cordas, fazendo com que o J.D. caísse com a virilha no topo da corda, obviamente tomando um dano crítico ali, digamos assim. E aí, isso fez os War Raiders pegarem o J.D. McDonagh e aplicarem o War Machine, que é o finalizador deles, em que o Eric segura o oponente para cima, o Ivar faz um springboard nas cordas e manda um clothesline, fazendo com que a luta encerrasse com pinfall. É uma luta que demorou 11 minutos. Eu dou 3 estrelas para a luta. Foi uma boa luta de tags. Foi legal ver o Penta se vingando dos ataques do Judgment Day. E assim, parece que essa situação ela vai se desenrolar e vai continuar. Eu acho legal ver a Judgment Day se inserindo nesse cenário de duplas masculinas. A gente tem falado que o cenário de duplas masculinas do Mano está completamente devastado. É totalmente diferente do SmackDown, onde você tem pelo menos 6 ou 7 duplas competindo, e eles vão ter que mexer nisso no draft. Mas foi legal ver o Penta também não deixando a peteca cair, né? Porque ele está envolvido com essa situação do Judgment Day desde a WrestleMania. E aí ele enfrentando e encarando o Judgment Day de frente. Depois disso nós tivemos o Sami Zayn sendo abordado pelo Paul Heyman. Na verdade ele foi abordado 3 vezes durante o show, enquanto ele estava pensando sobre o que ele iria fazer. Primeiro ele foi abordado pelo Paul Heyman, que lembrou que eles eram da Bloodline original, e para adoçar a proposta dele para ir para o SmackDown, o Paul Heyman disse que se ele fosse, ele conseguiria para o Sami Zayn uma luta pelo campeonato da WWE contra o vencedor de John Cena e Randy Orton. E aí foi muito legal, que eu botei no chat assim, o que as pessoas achavam sobre isso, e não teve um que disse que não aceitaria. Todos disseram que aceitariam a proposta do Paul Heyman, e eu concordo. A lógica é, se você está indo contra um grupo vilanesco que está querendo te estraçalhar, e eles chegam e dão para você a oportunidade de ir para uma outra brand e lutar pelo campeonato mundial, tu vai, não tem o que discutir. E depois eu vou falar sobre isso, talvez eu fale isso num sincerão do dia, de repente amanhã, porque a história ela acabou ficando um pouco ilógica, mas a gente vai falar sobre isso. A segunda pessoa que aborda o Sami Zayn é o Karrion Kross, e ele vem com um penteado do Sami Zayn. É muito interessante, a gente tem falado isso, que o Karrion Kross sempre vem com o penteado da pessoa com quem ele vai falar. Então ele vem com o penteado dele todo encaixado, ao contrário do cabelo liso de quando ele fala com ele. E ele fala que espera que o Sami Zayn tome a decisão certa, que seria ir pro SmackDown. Depois a gente vê o Jey Uso, que fala pro Sami Zayn fazer o que é melhor para ele. Essa conversa foi antes do Logan Paul vir, né? O Sami Zayn ouve a conversa do Jey Uso, fala que ama ele, dá um abraço nele, vai embora. Quando o Jey tá parado olhando para ele, vem o Logan Paul de lado e dá um tapa na cara dele. Claramente o Jey ele fica dando uma olhada assim para ver se a pessoa aparece e tal, porque ele tava esperando tomar o tapa, enfim. Não ficou lá muito bonito, mas foi assim que foi resolvida a situação. Depois disso nós tivemos a aparição da Becky Lynch. Veio para poder esclarecer, né, a situação do Monday Night Raw, quando ela atacou a Lara Valkyria, né? E aí, nessa conversa, ela fala o seguinte: olha, não vai ter mistério nenhum sobre quem atacou a Bayley. Eu vou falar para vocês, eu fiz uma pesquisa, eu vi as câmeras e quem atacou a Bayley fui eu mesmo. E isso faz todo mundo começar a vaiar ela, e aí a Becky fala: olha só, não tentem me fazer de vilã aqui não, porque vocês estão esquecendo de todas as vezes que a Bayley me atacou desde 2019. Por quê? Porque na época a Becky ela era mocinha, a Bayley era vilã e ficou caçando a Becky Lynch durante muito tempo. Então a Becky ela tem um argumento aqui. Ela tem um argumento de que ela apenas devolveu tudo aquilo que a Bayley fez e ela diz que a Bayley não se desculpou. Então, assim, foi muito interessante essa abordagem dela, uma abordagem realista e assim, novamente, uma pessoa falando verdades. Essa tendência atual da WWE tá chamando a atenção e eu, particularmente, estou gostando bastante. Ela também fala que a Bayley ficava reclamando de oportunidades. Ela teve uma entrevista para o Chris Van Vliet que ela basicamente reclamou disso, mas fica usando camisas de outras lutadoras, provando que outras pessoas têm mais estrela do que ela. Então foi uma alfinetada forte aí na Bayley. E a Becky diz que ela provou isso na WrestleMania quando ela recebeu aquele pop do pessoal com o retorno dela. E ela diz também que a amiga da sua inimiga também é a sua inimiga. E aí ela vai falar sobre a Lyra e avisando para a Lyra que ela disse que ela teria avisado a Lyra para deixar a Bayley para trás, mas ela não aceitou, por isso que ela mereceu o ataque. E isso acaba fazendo o quê? Trazendo a Lyra para o ringue.
E aí é a primeira vez que eu me lembre da Lyra com o microfone no main roster dando uma promo. Pelo menos eu não me lembro de outra vez que a Lyra mandou uma promo no ringue. E aí ela faz uma promo muito boazinha. Ela fala que as mulheres do Locker Room avisaram a ela da Becky, mas que o sonho dela ser campeã na WrestleMania fez ficar cega. Ela também diz que ela vê claramente agora quem a Becky é e pede uma luta, lembrando que a Becky perdeu a última luta delas na NXT. A Becky diz que ela só luta quando importa, e a Lyra então diz, tá bom, você luta quando importa, então vamos fazer o seguinte, a gente vai se pegar no Backlash e eu ponho o cinturão intercontinental no jogo. A Becky aceita, e aí a Lyra diz que eu não quero mais ser a próxima Becky Lynch, porque eu já luto muito melhor do que ela. Então, assim, uma varada de alfinetadas. A Lyra também falando verdade, muita gente critica a Becky Lynch por causa do arsenal dela de lutadora, apesar de que a Becky ela não é tanto uma lutadora de grandes movimentos, mas ela sim é uma lutadora de tomar muitos bumps, né? Ela toma muitas pancadas, muitas quedas, ela se joga muito no ringue, fazendo as outras lutadoras brilharem. Muita gente gosta dela por causa disso e fala que a Becky tem lutas muito boas, não por causa da qualidade dela aplicando os golpes, mas pela capacidade dela de tomar os golpes, né? Enfim, o que vai acontecer é que a Becky fala um monte de besteira pra Lyra. A Lyra ataca a Becky, jogando ela no chão e depois mandando ela pra fora do ringue. A Lyra consegue tentar atacar a Becky de novo. A Becky vai pros bastidores. Quando a Lyra tá indo embora, a Becky vem por trás e ataca a Lyra, jogando a Lyra Valkyria no chão. Foi um bom segmento. A Becky explicando os seus justos motivos. A Lyra se mantendo bem no microfone. Com as interrupções, a Becky ela interrompeu algumas vezes a conversa da Lyra, mas sempre ali com umas colocações assim, como se ela estivesse dialogando com a Lyra. Foi diferente do que a Charlotte fez com a Tiffany, e eu achei legal isso. A Becky fez mais ou menos a mesma coisa que a Charlotte, mas fez de uma forma que ajudou a conduzir a Lyra na promo dela, então eu gostei dessa troca delas. Foi, assim, a Becky não foi desrespeitosa com a Lyra, como a Charlotte foi com a Tiffany. E, enfim, foi confirmado que as duas vão lutar no Backlash pelo Campeonato Intercontinental. E eu falei no vídeo que eu falei sobre os títulos, os campeões e quem seriam as pessoas que destronariam esses campeões. Eu disse que a Becky Lynch iria derrotar a Lyra e que não duraria um mês, né, essa disputa. E tá aí, a Becky e a Lyra lutando no Backlash, e eu acredito que a Becky vai ganhar esse cinturão intercontinental, a não ser que a Bayley volte e atrapalhe a Becky, mas eu acho que a Becky Lynch vai ganhar esse título e vai empurrar essa feud por um tempinho aí. Depois disso, nós tivemos um diálogo interessante nos bastidores. Primeiro, o Penta estava conversando com o Nick Aldis, e o Nick Aldis fala que deu uma luta pro Penta contra o JD McDonagh na semana que vem. Perfeito, legal. Aí vocês podem estar se perguntando, o que Nick Aldis está fazendo no Raw? Muito simples. O Adam Pearce, por motivos médicos, não pôde viajar para o Monday Night Raw, e aí o Nick Aldis o substituiu. Pelo menos essa é a história, inclusive foi a informação que o próprio Adam Pearce passou nas mídias sociais dele durante a tarde. O que importa é que, enquanto essa conversa acontece, o Chad Gable interrompe, ele está com essa camisa linda, né, do El Grande Americano, é o número 1, né? E aí ele esculhamba o Penta por ter perdido no seu grande momento da WrestleMania, ao contrário do El Grande Americano, e fala que o que ele mais gostou de ver na WrestleMania não foi o Penta perder, mas o Rey Fênix perder para El Grande Americano. Isso faz o Penta atacar o Chad Gable, e ele cita o nome dos Lucha Bros. Pela primeira vez na televisão, na WWE, o nome Lucha Bros é citado. E isso acende a especulação de que a WWE irá unir os dois no futuro. Eu acho que seria muito legal ver o Penta e o Rey Fênix na divisão de duplas do Monday Night Raw. E eu falei sobre isso também no vídeo que fala sobre quem seriam os próximos campeões de duplas do Monday Night Raw, onde minha aposta foi de que eles reuniriam o Penta com o Rey Fênix e os dois destronariam o New Day para se tornarem os novos campeões de duplas do Monday Night Raw. Vamos ver se a minha aposta vai se mostrar verídica. Depois disso, a gente teve uma promo bem legal do Rusev, e ele falando sério para a câmera, né? A gente tem visto muito essas promos nos bastidores, claramente com teleprompter na frente, mas não importa. A atuação muito boa, muito séria. Ele diz que ele teve de tudo na vida, ele tinha fama, tinha glória, tinha grana, tinha mulher,
mas ele acabou perdendo isso tudo, caiu num abismo e teve que se reerguer e se reconstruir. Ele não cita a AEW, mas claramente ele está falando do período que ele foi para a AEW para poder se reconstruir. E aí ele diz que agora ele irá usar as suas mãos e o seu corpo para o bem, para poder caçar talentos mal aproveitados na WWE, perdoá-los e consertá-los, como ele fez consigo mesmo. Então, assim, foi uma promo muito instigante, muito intrigante do Rusev, que diz que ele agora luta por ele mesmo, ele não luta por mais ninguém. Mas a gente precisa saber o que ele está querendo dizer com esse conserto. Se é simplesmente atacar e derrotar os adversários dele, ou se tem algo mais na história. Eu acho muito interessante porque pode ser que essa persona do Rusev seja uma persona de um vilão um pouquinho diferente daquele que tenta gradativamente, quer dizer, gradativamente não, né? Ele tenta destruir e reconstruir os seus adversários. Vamos ver se é isso que vai realmente acontecer. Depois disso, nós tivemos uma luta entre a Stephanie Vaquer e a Ivy Nile. Quer dizer, mais uma surpresa, a Stephanie Vaquer na segunda semana seguida, lutando no Monday Night Raw. Foi uma luta bem interessante, a Stephanie usando seu arsenal técnico e a Ivy Nile usando a sua força, né? E ela é extremamente forte. Ela chegou a ficar com a Stephanie Vaquer para cima num vertical suplex por um bom tempo. Mas no final a Stephanie ela acabou vencendo, evitando um drive-by da Ivy Nile. A Ivy fica presa no corner, ela então aplica um leg whip Dragon Screw, que é quando ela puxa a perna da oponente, ferrando com o joelho dela. A Ivy acaba caindo no chão, aí logo em seguida a Stephanie aplica um SVB, que é o finalizador dela, que é basicamente ela pega a adversária na posição do Cradle Pile Driver do Kevin Owens, mas em vez de aplicar o Pile Driver, ela aplica um Backbreaker. Então ela puxa o adversário na posição do Cradle Pile Driver, mas joga a adversária no joelho fazendo Backbreaker. É um movimento bem interessante e que, assim, chama a atenção. Não sei se ela consegue aplicar esse finalizador em toda a lutadora, por exemplo. Eu queria ver ela aplicar isso na Nia Jax, vai ser difícil. Mas enfim, foi uma luta de 10 minutos. Eu considero que foi uma luta de 3 estrelas e um quarto. Uma outra boa luta da Stephanie. E parece que ela vai ficar pipocando aí entre os dois rosters, o Raw e a NXT. O fato é que ela está muito hypada na WWE. E eu acho que não vai demorar muito tempo. A WWE vai acabar subindo com ela pro main roster. E ela estando aí no Monday Night Raw, eu acho que é uma boa posição para ela. Depois disso, nós tivemos um segmento bem interessante do AJ Styles conversando com o Nick Aldis nos bastidores sobre outros oponentes para ele enfrentar depois da situação que ele teve na WrestleMania. E aí, nisso, vem a Judgment Day, né? A Liv Morgan, ela quer confirmar se os papéis dela para folga que ela conseguiu por conta de ela fazer um filme em Hollywood estavam certinhos, e o Nick Aldis fala que estava tudo certinho. Isso faz o Dominic Mysterio também pedir uma folga, porque supostamente ele pode fazer o que ele quiser como campeão, e o AJ se incomoda com isso e ele meio que se coloca de frente pro Dom, começa a bater boca com ele, e ele se mostra interessado no Dom e no título que ele tem. O Dominic Mysterio vai embora com as meninas, e aí o AJ fala pro Nick Aldis que acha que já sabe que adversário que ele quer enfrentar no futuro, e o Nick Aldis fala que acha que já sabe do que ele tá falando, certamente é o AJ Styles querendo encarar aí o Dominic Mysterio no futuro. Vamos ver se isso irá realmente acontecer. É uma excelente field para o Dominic Mysterio, para o futuro dele. Eu acho que pode casar muito bem isso aí. Depois disso, nós tivemos um segmento em que o Pat McAfee ele e o Michael Cole começaram a conversar sobre o ataque do Gunther na semana passada. E assim, eles estão falando, tal, poxa, eu tento ser objetivo, não sei o que. O Pat McAfee pega o microfone, sobe na mesa e depois de se autoelogiar um monte, falando que ele já contribuiu milhões e milhões de dólares para um monte de entidade de caridade, que para mim não quer dizer nada. Eu acho que se você contribui para caridade, mas precisa ficar falando disso, na verdade você está fazendo só para aparecer. O fato é que ele chega, manda uns palavrões lá, fala que vai sempre defender o seu amigo Michael Cole e ele pede para o Nick Aldis vir para o ringue porque ele quer falar com o Nick. E isso não é comum. O Nick Aldis ele não costuma vir para ringue para poder falar com ninguém, e ele cita isso. Mas ele vem pro ginásio, ele fala que ele não costuma operar desse jeito, ao contrário do Adam Pearce, mas ele quer saber, afinal de contas, o que o Pat quer. E o Pat fala que ele quer que a suspensão do Gunther seja suspensa para que ele, Pat, possa botar as mãos no Gunther. E aí o Nick Aldis fala, olha, eu conversei com o Adam Pearce, eu não vou levantar a suspensão do Gunther agora, mas vou levantar no Backlash. E você e o Gunther vão poder se engalfinhar lá
porque vocês terão uma luta no Backlash. E isso deixa o Pat McAfee super satisfeito. Então, enfim, é uma boa forma de alavancar a feud. Vai ser certamente um squash do Gunther, mas eu acho que vai ser um squash não de 2 minutos. Eu acho que o Gunther ele vai estraçalhar com o Pat por 80% da luta. O Pat vai ter ali alguns momentos, mas depois o Gunther vai acabar com ele. Mas assim, acabar bonito mesmo, tipo o que ele fez com o Jimmy Uso. Eu acho que é assim que vai correr a luta. E aí depois o Jay deve vir para poder salvar o Pat, enfim. Eu acho que essa vai ser a situação. Eu acho que vai ser uma boa forma de alavancar a persona violenta do Gunther, uma boa forma de ele ganhar um pouquinho de hit de volta. Não sei como é que vai ficar a situação do Pat, porque ele vai apanhar e vai continuar na mesa dos comentaristas com o Gunther sempre ali no ringue, né? Então tem que ver como é que eles vão evoluir com essa história. Mas eu acho legal que eles tenham criado essa feud, apesar de muita gente estar reclamando sobre isso, porque, afinal de contas, o Gunther tem uma reclamação honesta contra o Michael Cole e o Pat McAfee, porque os dois ficavam fazendo hit o tempo todo na cara do Gunther quando ele aparecia com o Jay, ou quando ele lutava com o Jay, Saturday Night Main Event, WrestleMania, sempre os dois fazendo hit com o Jey Uso na cara do Gunther. Então ele tem um argumento para estar irritado com o pessoal da mesa, apesar de que nada justifica o que ele está fazendo. E por fim, chegamos no final do show. O Seth volta para o ringue, chama o Sami para dar a resposta dele sobre a proposta que ele fez. Ele novamente apela para a amizade deles fora dos rings, fala de que as filhas deles brincam juntas e tudo mais. Pede para o Sami aceitar o acordo, mas o Sami agradece e fala que apesar da oferta ser para aquilo que ele sempre quis, que é um campeonato mundial, ele não vai fugir e vai permanecer no Raw, porque ele não vai fugir da raia, e ele fala que o Seth não presta para nada. Imediatamente, assim que o Sami se recusa a aceitar a proposta do Seth, toca as sirenes e entra o Bron Breakker. E assim, nesse contexto, a música de entrada do Bron Breakker fica brilhante, porque dá a impressão de que chegou o cara que vai causar o dano. Assim, e casou muito bem essa conversa, a negativa do Sami e a música do Bron tocando, eu achei muito interessante. E o Bron vem vestido para lutar, e basicamente um árbitro entra e a luta que o Bron havia pedido iria acontecer. Então assim, foi uma ótima promo dos dois para poder alavancar a história. Chamou a atenção o fato do Sami falar de campeonato mundial. Eu acho que vai ser muito legal ver essa historinha aí dos dois, porque se o Sami for para o campeonato mundial, esses dois eles provavelmente vão cruzar caminho, o Sami e o Seth Rollins. Mas eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Enfim, a luta entre o Sami Zayn e o Bron Breakker acontece. É uma luta onde o Bron Breakker domina cerca de 80% da luta, com o Sami revertendo em alguns momentos com machadadas do alto da corda, chute e um powerbomb com a ajuda das cordas. A luta vira quando o Sami Zayn ele cai para fora do ringue e o Bron dá uma clothesline dele por cima da mesa dos comentaristas e a mesa não quebra, chama atenção, né? A mesa voltou a ficar fortificada. O Bron joga o Sami pro ringue, mas ainda assim ele não consegue o pin. E aí, cara, a coisa começa a descambar. A luta segue, o Sami Zayn evita um spear com um chute e um exploder suplex, e quando ele vai pro Helluva Kick, ele toma uma spear, mas o Bron ele não vai para o pinfall. E isso é muito interessante, o fato de que o Bron Breakker não vai para o pinfall. Por quê? Porque ele quer continuar o dano. Nesse momento, o Sami Zayn, ele vira assim pro lado do ringue. O Seth fica cara a cara com ele e pergunta o que o Sami Zayn quer. Ele fala, Sami, aceita a oferta, ainda está em tempo. E o Sami manda o Seth Rollins ir pro inferno. Começa a vir um monte de gente para ficar próximo do Sami, para ver como é que o Sami tá, porque ele tá começando a passar mal, ele tá passando mal de tanta pancada que ele tomou. O Seth dá um sinal pro Bron, o Bron desce do ringue e dá uma volta no ringue. E quando ele dá a volta no ringue, ele acerta um spear cabuloso no Sami Zayn, daqueles que ele dá um salto no ar, ele estraçalha com o Sami. Os árbitros, os oficiais ali tentam separar os dois. O Sami é colocado de volta no ringue, o Bron entra no ringue de novo, e aí quando ele está se preparando para dar outro spear no Sami, o árbitro olha para o Sami e ele diz que o Sami não tem mais condição. E com isso ele encerra a luta, algo que é muito raro acontecer
na WWE. Uma luta encerrada por decisão do árbitro. Né? O juiz encerra a luta, dá a vitória para o Bron Breakker. É uma luta de 12 minutos que teve 3 estrelas. E foi uma boa luta para mostrar essa natureza violenta e cruel do Bron. Né? Traz uma persona estabelecida, muito bem estabelecida, como um vilão cruel que vai ser o músculo do grupo do Paul Heyman. Só que a situação não termina aí. Porque enquanto o Sami está caído, o Seth Rollins começa a falar com o Bron, falando que aquela é a primeira lição dele, que aquele é o começo da jornada e que eles não podem deixar que outras pessoas os desrespeitem. E aí, quando ele fala isso, quando o Sami Zayn está começando a se lamentar, o Seth Rollins vai e dá um stomp devastador no Sami Zayn, acabando com ele e fazendo com que o Sami Zayn caia. Então, assim, foi uma dominância total do grupo do Paul Heyman nessa história, que ainda não tem um nome. O Seth tá nesse papel de um líder narcisista, o Bron nesse papel do cachorrão psicopata, e tá muito interessante ver isso, e resta ver como é que vai ser a evolução desse grupo nos próximos dias e como as coisas vão se encaixar. Né? Como é que vai ser essa história do Sami Zayn, se ele vai voltar, se ele não vai voltar, se esse grupo vai partir para cima de outros lutadores. Enfim, a dominância foi total, foi muito legal. E culminou um show que foi um show bom para muito bom, mas que teve momentos devagares. Eu dou nota 7 para o show, foi um show bom, teve grande evolução de histórias, tivemos algumas lutas marcadas, Gunther e Pat McAfee foi marcado para o Backlash, Becky Lynch e Lara Valkyria foi marcada para o Backlash, e a gente vai ter ainda algumas histórias que vão ser trabalhadas para o futuro, mas agora a gente precisa ver como é que isso vai se desenvolver. Nós estamos no comecinho do que é a temporada da WWE. A gente ainda tem muita água para deixar passar por baixo dessa ponte aí, porque esse grupo aí do Paul Heyman ainda vai dar mais muito o que falar, e eu ainda acho que cabe mais um lutador aí nesse grupo. Resta ver quem será esse camarada. Enfim, esse é o resumo do Monday Night Raw dessa semana. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você mais gostou e o que você menos gostou do Raw dessa semana e dê a sua nota. E se você quiser ver todos os nossos outros vídeos, as nossas playlists, tudo mais, eu vou colocar alguns vídeos aqui na tela para que vocês possam conferir. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar no conteúdo que está já aqui no nosso canal. Meu muito obrigado a todos vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até mais.